Fala, meu povo, vamos para mais uma aula, porque conhecimento é o que liberta. E a gente precisa entender algumas coisas quando a gente entra num processo de emagrecimento. Um dos primeiros passos e mais importante para quem quer trilhar essa jornada de melhora de hábitos alimentares, de composição corporal, seja perdendo gordura ou ganhando massa muscular, é buscar orientação nutricional. E antes de qualquer coisa, eu quero esclarecer para você que não importa qual seja o nível de conhecimento que você tem a respeito de alimentação, sempre a melhor opção, a mais assertiva, que vai deixar o caminho mais fácil e encurtar esse processo, será você optar por escolher um nutricionista e deixá-lo te guiar nisso, deixá-lo te ajudar. Porque é o seguinte: quando a gente faz dieta por conta própria, nós tendemos a cometer dois erros. O primeiro é comer menos do que nós precisamos. Por quê? Nós temos vários conhecimentos aleatórios que a gente foi ali pegando ao longo da nossa vida. Nós temos algumas construções de vilões, de heróis, desse tipo de alimento, e a gente vai computando ali na nossa cabeça e vai criando pra gente um padrão de alimentação ideal. E a gente sempre acha que deve comer só menos. Então eu quero emagrecer, eu vou comer menos e vou tender a tirar algumas coisas da alimentação que foram ditas aí ao longo dos tempos como vilões. E isso não existe. E aí nessa coisa de você querer fazer tudo sozinho, você vai uma hora comer pouco e isso não vai ser sustentável, você não vai conseguir controlar, seja por questões de quantidades ou porque você faz uma restrição, tira aquele alimento. E aí, comendo pouco, tem dois grandes problemas. Primeiro, você vai colocar o seu corpo em um sofrimento desnecessário. E esse sofrimento, ele vai te impedir de continuar a dieta. E uma das premissas do emagrecimento é você ter continuidade no processo. E se não é sustentável, não é algo que você consegue lidar de forma fluida, você não vai conseguir manter esse padrão de alimentação. E o segundo grande problema de você comer muito pouco é que acontece uma coisa chamada adaptação metabólica. Então, você dá comida insuficiente para o seu corpo, pouca comida, e aí você começa a gastar menos energia do que você deveria gastar. É uma adaptação metabólica. E aí você, o que acontece? Coloca o seu corpo para funcionar no modo econômico. Eu vou usar uma analogia aqui para vocês entenderem. Sabe quando falta energia na sua casa, uma fase? E aí algumas coisas elas ligam e outras não? Ou senão a luz fica piscando, fica mais fraca? Quando você dá menos energia do que você precisa, do que é necessário, o seu corpo ele começa a funcionar assim. Então você acaba diminuindo o seu metabolismo e prejudicando o bom funcionamento do corpo, que precisa existir para que você consiga oxidar, queimar gordura. Então o seu corpo vai ficar economizando. Por isso que comer pouco é uma cilada. E outra coisa, quando você come pouco, a tendência vai ser você depois querer descontar e você vai acabar uma hora comendo muito. Por quê? Porque por mais que você esteja motivado, você vai cair na tentação por questões fisiológicas mesmo, pela fome, pela privação, às vezes, do carboidrato, pela privação da gordura. E aí, você excedendo essas necessidades calóricas, em um dado ponto que o seu metabolismo não esteja funcionando legal, a tendência é do seu corpo armazenar essa energia como reserva, em um pensamento mais ou menos assim: cara, essa pessoa não tá comendo e ela tá entrando em uma privação. Então agora que tem muito alimento, vamos reservar para um possível momento ali que ela não tenha alimento, não tenha comida, não tenha energia, e o corpo vira uma bagunça. É por isso que a gente vê algo acontecer muito frequentemente, que é o efeito sanfona. Provavelmente você já ouviu falar nisso, você conhece, que é aquele momento onde você tem uma perda de peso legal, significativa, você dá uma descuidada na dieta e você ganha peso e às vezes volta o peso que estava muito rápido
e ainda ganha mais peso ainda. Isso acontece porque o seu corpo estava no modo ali econômico, você deu muita energia e ele armazena para você não sofrer uma possível privação alimentar. E aí, quando você tem um nutricionista, ele vai organizar toda a sua alimentação direitinho para que você não coloque o seu corpo em um sofrimento além do que precisa, porque eu quero que vocês entendam que emagrecer é um estresse para o organismo. Então a gente tem que saber manipular, manusear isso muito bem feito para estar sempre enganando o seu corpo e ele ir doando as reservas de energia ali de uma forma mais eficiente. E aí, com a prescrição, você vai ter uma organização onde vai ficar tudo muito bem ajustadinho para suas necessidades energéticas dentro da sua rotina. E a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que toda a dieta que você faz para ela não haver um sofrimento além do que precisa, ela é baseada na sua rotina alimentar, no seu gasto energético. E só quem pode fazer isso de forma mais assertiva vai ser o nutricionista. E talvez você possa falar, Bruna, mas eu já fiz dieta e eu emagreci. Provavelmente você deu sorte e é bem possível que você não tenha mantido os resultados, porque a tendência, como eu disse, é você comer menos ou se não comer mais e ainda achar que está fazendo dieta. Então, você vai parar de contar com a sorte e você vai ao nutricionista para que ele organize a sua rotina alimentar. Dieta nada mais é do que uma rotina alimentar. E aí, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de gasto energético. Qual é a minha necessidade calórica? Porque é a partir disso que uma dieta ela é estruturada. Então, não existe essa coisa de eu como pouco, eu como muito. Você não sabe antes de saber qual é a sua necessidade? Se você gasta 1.500, se você gasta 2.000 calorias, se você gasta 3.000 calorias no seu dia, se você gasta 1.000 calorias. Quem vai saber organizar isso, te dar essa informação de forma mais pontual e assertiva vai ser o nutricionista. E por que isso é importante? Porque em cima dessa sua necessidade calórica, ela vai criar um déficit, ou seja, ela vai tirar um pouquinho da energia que você gasta para que você comece a usar as suas reservas. É como um salário. Imagina que você tem a sua conta corrente e você tem a sua poupança. No momento que começa a faltar dinheiro da sua conta corrente, que no caso seria a alimentação que vem de fora, você vai começar a pegar da sua poupança, que seria os seus estoques de gordurinha lá, a barriga, os flancos, o braço. Então o seu corpo ele vai começar a acessar isso. E aí, entendendo o que seria esse seu gasto energético, essa sua necessidade. Ela é conhecida como GET, G-E-T, gasto energético total. E ele é dividido da seguinte forma. 4 coisas compõem esse gasto. É como se você tivesse 4 ali cômodos que puxam energia. Então, a gente tem o primeiro, que é o mais importante, que é a nossa taxa metabólica basal. Essa taxa metabólica basal é a energia que você gasta para o seu corpo fazer as funções vitais dele. Então, respirar, ficar deitado, fazer ali a digestão, fazer as renovações celulares do seu corpo, as reparações dos tecidos. E isso é responsável por 60% do seu gasto. Então, é algo bem significativo que eu já vou explicar para vocês. Outro ponto são as atividades diárias. Então, a gente não está falando de exercício, a gente está falando de atividade física. É tudo que você faz fora do repouso. Então, eu levantei da cama, comecei a fazer as minhas atividades, eu tenho um gasto de energia. Isso vai depender o percentual do quão ativo você é. O outro ponto é a atividade, o exercício físico, que é aquele exercício ali planejado, monitorado, com a frequência já adequada, com os métodos, que é o seu treino. E a gente tem, por último, o efeito térmico do alimento, que o nosso corpo gasta energia para metabolizar a comida. E alguns nutrientes gastam mais energias do que outros. Por exemplo, a proteína, ela é um alimento que tem um arrasto metabólico, ela gasta mais energia
para ser destruída ali e ser metabolizada. Então esses são os pontos que compõem o nosso o gasto energético total. E aí, partindo do princípio de que algumas coisas são manipuláveis pelas nossas ações, a gente consegue modular tudo isso. Uma coisa, nossa taxa metabólica basal, ela corresponde a 60%. Então ela é a principal gasto de energia. E como que a gente impacta esse gasto metabólico? Primeiro, o exercício físico, além de você gastar a energia para fazê-lo ali, ele tem um efeito crônico sobre os seus tecidos. Existe um mito que diz que quanto mais massa muscular você tem, mais você gasta energia. E na verdade, isso não tem uma relação tão grande com o emagrecimento, porque para cada 1 quilo de músculo a mais, a gente gasta 14 calorias por dia a mais. Então vocês imaginam, suponham, né, que 14 calorias é significante para o emagrecimento? Não, não é isso. Então eu quero que você entenda de onde é que surgiu isso. A verdade é que quando a gente faz exercício, a gente consegue ali calcular mais ou menos quanto gastamos de energia para executar o movimento ou trabalho. Mas, a depender do trabalho que foi feito, a gente vai ter um comprometimento das nossas funções, dos nossos tecidos, e eles vão precisar serem reparados. Eles precisam ali passar pela recuperação, os músculos, as enzimas, toda a parte celular. E essa renovação, ela gasta muita energia e ele é computado dentro dessa taxa metabólica basal. Então não existe nada que melhore mais o nosso metabolismo do que o exercício físico. E quando eu digo exercício físico, é uma dose diária, então é aquela pílula diária. Você toma todo dia você tem que se recuperar, o seu metabolismo ele vai ficar ali acelerado. Além de que a gente tem várias formas de extrair energia para produzir trabalho, a partir, né, da gordura, do carboidrato, do açúcar, do glicogênio e das proteínas. E a depender do seu nível de treinamento, de condicionamento físico, o seu corpo ele prioriza tirar da gordura, ou tirar do carboidrato, ou tirar das proteínas, de acordo com a sua alimentação e com o seu condicionamento. Então, fica aí a dica para vocês que quanto mais treinado vocês são, mais você usa a energia ali seu tecido adiposo, das suas gorduras, para produzir energia. Outro ponto que é importante saber que a gente pode manipular são as nossas atividades do dia a dia. Não basta só, muitas vezes, a gente fazer o exercício físico. Nós precisamos ter um comportamento não sedentário. Tem muita gente que faz exercício e é sedentária, porque não sobe uma escada, não liga uma TV, não pega nada. É tudo pelo celular, é tudo da forma mais econômica. E aí a gente pode adotar comportamentos onde a gente gaste mais energia de forma intencional. Então procure caminhar mais, fazer as coisas andando, carregar as compras numa escada, subir e descer a escada. Essa é uma forma da gente impactar o nosso gasto através das atividades físicas. E o exercício físico, aonde a gente, né, pode optar por aumentar um pouco o volume, então fazer um pouco às vezes mais de aeróbico, fazer um treino mais intenso ali no treino de força. Tudo isso vai corroborar, vai ajudar a gente a aumentar esse gasto energético através dos exercícios físicos. E o outro ponto que a gente pode impactar nesse gasto energético total é o efeito térmico do alimento, que é optando por comer mais proteínas, que são alimentos realmente que vão demorar mais para digerir. Então, frango, carne, muitas vezes também coisas geladas, o nosso corpo ativa mais o metabolismo, porque ele tem que levar aquele líquido quente, aquelas coisas geladas, para a temperatura normal do nosso corpo, ali 36 graus, então isso impacta. Todas essas pequenas mudançazinhas vão colaborar ali e ajudar com que a gente tenha o nosso gasto energético total aumentado e favorecer o emagrecimento quando a dieta estiver alinhada. E tudo isso vai ser ali em conjunto com o nutricionista. Ele vai calcular tudo direitinho, vai entender qual é o seu padrão alimentar
e criar o déficit calórico respeitando as suas necessidades. Então, o que eu te digo é que sozinho você não vai conseguir. Então, o primeiro ponto é você ter uma alimentação equilibrada para as suas necessidades e também para os seus gostos, para a sua rotina. E aí, desmistificando uma coisa. Muitas vezes a gente acha que a nossa alimentação precisa ser extremamente diferente de outra pessoa. E não funciona bem assim. Isso tem uma relação muito maior por preferências e estilo de vida e rotina do que muitas vezes pela energia que aquele alimento vai dar. Porque se a gente for ver, pegar um nutricionista e colocar ele ali para mostrar todas as dietas que ele faz e pegar mulheres de uma faixa etária X que querem perder tantos quilos, a necessidade calórica não muda tanto, porque a gente tem padrões de vida bem parecidos, a taxa metabólica basal ela tem uma relação com o nosso peso e a nossa altura e a nossa idade. Então, se você pegar pessoas com esses padrões parecidos, não vai ter muita diferença. O que vai realmente fazer diferença é o estilo de vida. Então, quanto que essa pessoa treina, qual é o nível de condicionamento dela, para saber se ela tem uma preferência ali por usar mais gordura ou mais carboidrato nas demandas energéticas dela. Então não fiquem achando que o nutricionista ele vai inventar uma dieta mirabolante para você, porque não é bem assim. Ele vai ajustar dentro das suas necessidades e principalmente dentro das suas preferências e rotinas. Sem saber qual é o seu gasto energético total e que você tem ali maneiras de manipulá-lo, você jamais vai conseguir emagrecer de forma sustentável, porque a tendência vai ser você sempre errar ou para menos e não conseguir ter sustentabilidade, ou para mais e não conseguir ter resultado. Espero que tenha ficado claro e qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários, no chat que a gente resolve. Obrigada!